testemunho da nação, o governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pelo progresso do Brasil. Nesse módulo, a gente vai falar sobre o legado de Getúlio Dornelles Vargas, considerado por muitos, inclusive por mim, o melhor presidente que o Brasil já teve. Bom, a gente vai perceber muitas influências do Vargas e um caráter de continuidade no governo João Goulart em relação ao Vargas. Para iniciar esse módulo, as influências das ideias de Vargas no pensamento de Goulart. Bom, o Jango ele vai conhecer o Vargas por meio do filho do Getúlio, que, enfim, eram amigos e frequentava a fazenda do Getúlio. E aí, nesse período, até quando o Jango uma vez teve um churrasco e o Jango faz um discurso de homenagem ao Getúlio, o Getúlio acaba se encantando, né, por aquele rapaz e começa a se aproximar cada vez mais de Vargas e Jango, e dessa forma o Jango acaba entrando na política. O Goulart, então, de certa forma, pode ser considerado uma espécie de filho político, assim como o Brizola, do Jango. Tanto que tinha uma piada, uma brincadeira, que o jardim de infância do Vargas era o Jango e o Brizola. Tal era a influência do velho Getúlio em relação ao pensamento do Goulart e do Vargas. Essa ideia de nacionalismo, né, de desenvolvimentismo, de um projeto para o país, então está muito presente nos discursos do Jango, que a gente vai analisar daqui a pouco. Mas antes de eu começar a falar, é importante da gente fazer uma contextualização histórica, né? O Brasil nasce como um projeto colonial de Portugal, a partir de 1500, durante o período do café com leite, ou seja, o Brasil era uma economia agroexportadora, muitos acreditavam na vocação agrícola do Brasil, grande parte da população brasileira se encontrava no campo, e a indústria ela tinha surgido nas franjas da economia cafeeira, mas não era objeto da política econômica. Essa alternância no poder entre políticos de Minas Gerais e São Paulo, apelidada da política do café com leite, então acaba, de certa forma, dominando o Brasil por um bom período, né? E especialmente com as exportações de café. Entretanto, a partir da Primeira Guerra Mundial, e aí depois tem a quebra da Bolsa em 29 e a Segunda, as exportações de café começam a ter bastante dificuldades. E com isso começa a acontecer no Brasil uma efervescência de ideias questionando essa vocação agrícola do Brasil. A gente pode mencionar como o embrião da Revolução de 30, tanto a Semana de Arte Moderna em 22, o próprio movimento tenentista, que vão dar origem então a uma ruptura liderada por Vargas, que acaba não concordando com aquelas eleições manipuladas que deram a vitória como sucessor a Washington Luiz a Júlio Prestes, e Vargas, então, aliada a outras oligarquias do Nordeste, do Rio de Janeiro, acaba não concordando e assume o poder por meio de uma junta provisória que depois se transforma no governo constitucional e depois na ditadura do Estado Novo. Quando Vargas assume, continua a defesa do café, mas começa a ser implementada uma política de fomento à industrialização, que a literatura chama como um modelo urbano-industrial. A economia brasileira ela deixa de ser uma economia agroexportadora para aos poucos se tornar uma economia urbano-industrial, ou seja, uma economia voltada para fora, passa a se tornar uma economia voltada para dentro. Para isso vai ser extremamente importante a própria consolidação da legislação trabalhista por meio da CLT. Então, a partir do Estado Novo, vai se criar, então, as bases do Estado Nacional Brasileiro, tão importantes. Tanto a indústria de base, a siderurgia, né, e a implementação de um processo de substituição de importações que vai industrializar o Brasil e tornar o país um dos países mais industrializados da América Latina.
Então, o Projeto Vargas ele acaba ganhando um apelido, um nome, chamado nacional-desenvolvimentismo. A triade que estava por trás desse projeto era o Estado como promotor e propulsor do desenvolvimento econômico, o capital nacional e os trabalhadores. Essa aliança entre capital nacional e trabalhadores, liderado pelo Estado Nacional, vai criar o que na literatura econômica chama o nacional-desenvolvimentismo. Então, nesse período, nós vamos ter o trabalhismo nacional-desenvolvimentista. Então, basicamente, o Projeto Vargas, né, ele seria empresas estatais, planejamento e investimentos setoriais, subordinação da política econômica ao desenvolvimento econômico, controle do capital estrangeiro, expansão da previdência social e legislação do trabalho e promoção do mercado interno. Lembrando que, na época, o capital financeiro não tinha esse poder todo que tem hoje, né, que cria muitas vezes entraves aos estados nacionais e especialmente por meio da chamada globalização financeira. Então, basicamente, essa é o chamado Projeto Vargas, né? O Vargas vai governar de 30 a 45 no seu primeiro mandato. Então, nesse período, além da legislação trabalhista de empresas estatais, né, surge, então, o chamado nacional-desenvolvimentismo, que esse conceito ele vai ser elaborado um pouquinho mais à frente, né, mas esse período vai ser classificado. Acaba o governo Vargas, novas eleições, de um lado, Eurico Gaspar Dutra, que é um dos militares que estavam com Getúlio, mas ajudaram a depor o Getúlio, e de outro lado, o brigadeiro Eduardo Gomes, da chamada UDN. Quando acaba o governo Vargas, surgem os partidos políticos no Brasil, pós-Estado Novo. E os três principais partidos são um espectro mais ao centro, de base getulista, o PSD, no espectro mais à esquerda, operária, com perfil mais social-democrata, o PTB antigo, que nada tem a ver com o atual, né, cujo o herdeiro teórico é o PDT. Então, o PTB antigo, dentro do capitalismo, claro que surge, volta Partido Comunista, PSB, enfim, mas eu estou falando dos três principais. Também o PTB de base getulista, e à direita, a UDN, União Democrática Nacional, que na verdade vai se perceber que democrático não tem nada, porque vai ser um dos principais partidos apoiadores do golpe de 1º de abril de 64, que muito se refere a 31, e foi 1º de abril. Então a UDN congrega os antigetulistas. E é nesse sentido que o Dutra assume o poder e começa a implementar uma política de cunho mais liberal na economia, liberalizando uma abertura comercial, praticamente torrando as reservas internacionais, que são moedas estrangeiras que o país detém consigo, especialmente nos 2 primeiros anos. Bom, o Vargas ele acaba, em cima da hora, na última hora, apoiando o Dutra nessa eleição contra os antigetulistas da UDN, liderados pelo brigadeiro Eduardo Gomes. Mas, logo em seguida, vendo essa política implementada pelo Dutra, acaba rompendo com o governo e se tornando oposição. Acaba o governo Dutra, o Vargas se candidata à presidência, e aí estamos falando do governo democrático de Getúlio Vargas, né? É o candidato pelo PTB. Embora o PSD tenha o seu candidato Cristiano, daí que surge a palavra cristianização, né? Porque o PSD em massa apoia o governo, a candidatura do Getúlio, e de outro lado o brigadeiro Eduardo Gomes concorrendo. Então o Getúlio se elege, e aí começa então o segundo governo Vargas, que vai de 51 a 54.
Na época, o Vargas ele não tinha tanto apoio em São Paulo e ele acaba fazendo uma aliança com um político chamado Ademar de Barros, que acaba indicando o vice Café Filho. Bom, durante o governo Vargas, a gente vai ser marcado por um governo de cunho mais nacionalista, onde vai ser criada duas empresas que são o alicerce de um projeto nacional de desenvolvimento no país. De um lado, a Petrobras, porque se via na questão da energia do petróleo algo extremamente importante para o futuro do país, e um banco de fomento, que é o BNDE, que teria o seu principal objetivo fomentar a indústria de bens de capital, que era a próxima etapa que o Vargas tentaria implementar. Então, nesse contexto, acaba acontecendo o suicídio do Vargas, muito por pressão da UDN, cujo seu principal opositor era o jornalista Carlos Lacerda, de uma exímia oratória e ataques contundentes aos governos trabalhistas, tanto de Jango quanto de Getúlio. O Vargas se suicida e deixa, talvez, o principal documento do trabalhismo brasileiro no século XX, que vai ser a Carta Testamento. Com o suicídio do Vargas, assume o seu vice Café Filho, que traz praticamente a equipe toda da UDN, ligada à UDN, para compor os seus ministérios. Uma equipe liberal, com um cunho mais liberal, mais ligada ao que a gente vai chamar de desenvolvimentismo associado e dependente. Então, o Café Filho acaba, nesse período, até uma tentativa de golpe, mas o Marechal Henrique Teixeira Lott vai ser extremamente importante para impedir o golpe naquela época. Uma espécie de Alexandre de Moraes, né, da década de 60, que vai ser o Marechal Lott. O Marechal Lott, então, ele vai ser até condecorado, né, pela toda essa defesa da legalidade, e vai ser, então, o próximo candidato à presidência que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, então é eleito o JK, e aos poucos também a gente vai perceber a coerência do pensamento do Goulart, porque o Goulart ele vai ser eleito vice-presidente do JK. Então, durante a trajetória do presidente João Goulart, a gente vai ver uma extrema coerência de pensamento. Nessa eleição de 55, conforme a Constituição, era eleito o presidente e o vice-presidente de forma separada. Mas essa chapa deu, de um lado era o JK, de outro Juarez Távora, né? Acaba sendo então JK e Jango, a chapa é eleito os dois. E o Jango acaba então se tornando vice-presidente do Brasil. O JK vai iniciar o período da Bossa Nova, ou seja, um plano de metas, 30 metas, né, audaciosas, onde vai dar um boom na industrialização, mas a industrialização do JK começa a apontar para outro caminho, especialmente fomentado na chamada dos bens de consumo durável. E tu já começa a perceber algumas críticas do Jango aos rumos do governo JK, que acaba sendo um governo que, por um lado, ele acaba sendo nacional desenvolvimentista, a criação até do ISEB, estudos que formulam esse conceito de nacional desenvolvimentismo, né? Mas, por outro lado, também começa a ter uma abertura ao capital estrangeiro. Principalmente com o governo Café Filho, é lançada a Instrução 113 da SUMOC, que acaba favorecendo bastante o capital estrangeiro em detrimento do capital nacional. O JK não vai revogar essa instrução. Quem vai revogar vai ser o Jango no próximo governo, com a Instrução 242. Então, o JK ele acaba mantendo essa Instrução 113, que acaba fomentando a entrada de capital estrangeiro no Brasil, especialmente no setor automobilístico, e aos poucos vai enfraquecendo o projeto varguista, que seria a ideia de completar, de a próxima etapa do processo de industrialização fosse os bens de capital. A gente está escutando ao fundo uma musiquinha e a gente também vai escutar uma outra música da campanha eleitoral, onde o Jango ele acaba sendo vice, quando acaba o governo JK,
novas eleições. De um lado, Jânio Quadros, apoiado pela UDN de Carlos Lacerda, e de outro lado, Marechal Lott, reunindo as esquerdas nacionalistas, cujo seu vice vai ser João Goulart como candidato. Só que nessa eleição acaba tendo Jânio Quadros de um lado eleito como presidente e a chapa de oposição, João Goulart, acaba então tendo o vice. Então a gente vai ouvir agora, daqui a pouco, um pedacinho desse jingle que era a campanha do João Goulart, vice-presidente do Marechal Lott. Além daquele outro jingle que foi usado na campanha, esse foi um dos que acabaram viralizando, né? É Jango Goulart. Então, esse jingle foi muito usado na campanha na década de 60 e que garantiu... O Jango já tinha sido eleito vice-presidente com mais votos que o JK na eleição anterior. Nessa eleição, que vai ser eleito o Jânio Quadros, vai ser eleito, então, João Goulart como vice. Qual é o grande problema disso? É que tu tem uma candidatura de um lado, da UDN, o Jânio Quadros, com o opositor, ou seja, o herdeiro político do getulismo, que vai ser o presidente João Goulart como vice. Bom, acontece então a eleição do Jânio Quadros. O Jânio Quadros, no âmbito interno, adota uma política de moralidade, de austeridade, que agradava muito os setores mais à direita, né, a UDN. Mas no âmbito externo, o Jânio Quadros, que era considerado por alguns um cara muito temperamental, meio doido até alguns apontamentos, né, no sentido de ser um político muito imprevisível, acaba lançando a chamada política externa independente, que desagrada muito os antigetulistas, até tem um rompimento do Carlos Lacerda com o Jânio Quadros. Qual era a ideia da política externa independente que vai ser importante durante o governo Jango? A política externa independente dizia o seguinte: o Brasil deve ter comércio com o bloco socialista e com o bloco capitalista. Independe se é capitalista ou socialista, o Brasil tem que pensar nos seus interesses e realizar comércio com esses dois blocos. Então a política externa independente, só para você ter ideia, durante o governo Jânio Quadros vai condecorar o astronauta russo Yuri Gagarin, vai condecorar com mais alta honra Che Guevara, né? Isso acaba enfurecendo a UDN, que rompe. O Jânio começa a perder apoio da UDN e durante a visita do Jango ao bloco socialista, o Jânio renuncia, talvez com a esperança de ser apoiado pelos militares. E é nesse contexto, então, que o presidente e o vice-presidente deveriam tomar posse. Mas aí começa toda uma campanha, uma oposição dos militares para impedir a posse de João Goulart. E aí começa aqui no Rio Grande do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né, eu estou em Brasília, lá no Rio Grande do Sul começa a campanha da legalidade, no sentido liderado pelo então cunhado do presidente, Leonel Brizola, cujo depois começa até a ideia de que cunhado não é parente, Brizola para presidente, lá em 65, mas o Brizola vai iniciar a chamada campanha da legalidade, né, que vai ser uma guerra de comunicação e um racha no exército que vai garantir, então, a posse do presidente Jango, que vem lentamente para o Brasil, porque havia boatos que ouvia a chamada Operação Mosquito, que tentaria abater o avião presidencial, mas o Jango entra pelo Rio Grande do Sul e acaba tomando posse numa situação de compromisso, né, articulado pelo ex-ministro da Justiça do Vargas, Tancredo Neves. Então é criado a mudança de regime de presidencialista para parlamentarista. Então o Jango assume, mas não governa. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse período então do Jango na presidência.